Você que está aqui comigo sabe como a timidez pode paralisar, como a insegurança pode fechar portas, como o medo de falar, de agir, de se expor pode limitar a sua vida. E hoje em oração nós vamos clamar para que toda barreira seja quebrada, para que a confiança que vem do Espírito Santo inunde o seu coração e você viva de acordo com o propósito que Deus tem para você. Porque não é vontade do Senhor que você viva acorrentado à timidez, preso a inseguranças, se escondendo do chamado que Ele mesmo já colocou sobre a sua vida. E é por isso que esta oração é para destravar, é para quebrar cadeias emocionais e espirituais, é para levantar você em autoridade e coragem diante de Deus e dos homens. Por isso, antes de seguirmos, eu já peço que você deixe o seu like. Compartilhe esta oração com alguém que precisa vencer a timidez e se inscreva no canal para continuar firme nessa caminhada de fé. E lembre-se que aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado você encontra o nosso e-book de orações, um material preparado para fortalecer sua vida espiritual, com palavras que vão te ajudar a manter constância no secreto com Deus. E além disso, hoje eu também quero apresentar algo especial, um curso completo que vai te ensinar a trabalhar online, uma oportunidade de começar um novo caminho profissional, de gerar renda de onde você estiver, de abrir uma nova fase da sua vida, porque muitas vezes a timidez também prende na área financeira, impede de crescer, e Deus está trazendo ferramentas não só para curar sua alma, mas também para abrir caminhos no seu futuro. Então, se você deseja vencer dentro e fora, confere os links aqui abaixo depois desta oração. Agora vamos juntos clamar em unidade, Senhor meu Deus e Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está debaixo do peso da timidez, que sente o coração apertar diante de uma oportunidade, que treme ao falar em público, que se esconde quando deveria avançar, que se cala quando deveria declarar a Tua palavra. E eu peço que nesta hora o Teu Espírito Santo venha derramar ousadia, venha trazer confiança, venha libertar cada coração da prisão da vergonha, porque está escrito que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E eu declaro em fé que este espírito de timidez cai por terra agora. Pai, eu clamo para que os olhos espirituais se abram, para que cada mente seja renovada, para que pensamentos de inferioridade, de incapacidade, de rejeição sejam expulsos. Porque o Senhor não nos chamou para sermos dominados pelo medo, mas para sermos testemunhas vivas do Teu poder. E eu sei que esta pessoa que ora comigo foi criada com dons, talentos, habilidades que precisam florescer, que precisam se manifestar, que precisam ser usados para a Tua glória. Então eu oro para que a chama que estava apagada seja reacendida agora, para que toda trava emocional seja removida, para que cada palavra que estava presa na garganta venha fluir como um rio de coragem. Senhor, eu oro contra todo o trauma do passado que gerou timidez, contra palavras duras que feriram e calaram, contra experiências que marcaram com rejeição, e declaro que o sangue de Jesus cura cada lembrança, restaura cada ferida e liberta de toda prisão interior, porque o Teu amor lança fora todo medo. E onde o Teu amor entra, a vergonha não pode permanecer. Espírito Santo, visita agora cada coração que ora comigo. Coloca dentro dele uma segurança que não vem da aparência, que não vem de aplausos, que não vem da aceitação dos homens, mas que vem do Senhor. Porque quando confiamos em Ti, sabemos que não precisamos provar nada a ninguém. Sabemos que não precisamos competir. Sabemos que não precisamos nos esconder, porque somos filhos amados, escolhidos, chamados, separados para viver em autoridade. E eu declaro que esta identidade em Cristo vai gerar coragem para falar, para se posicionar, para agir, para avançar em todas as áreas. Pai querido, eu oro para que não seja apenas uma oração de ânimo momentâneo, mas que seja um destravar permanente, que o Senhor fortaleça a mente, renove os pensamentos e transforme cada insegurança em confiança, cada fraqueza em força, cada silêncio em voz profética. Porque é assim que o Senhor trabalha, transformando vasos quebrados em instrumentos poderosos para a Tua glória. E eu creio que este tempo de timidez está sendo quebrado e um novo tempo de confiança está sendo inaugurado na vida de quem ora comigo. Por isso eu entrego tudo nas Tuas mãos, declarando vitória, declarando liberdade, declarando que a confiança do céu já está sendo derramada agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de Ti cada coração que ainda sente medo de se expor. Cada pessoa que até mesmo depois de muitas tentativas continua presa a um padrão de insegurança que parece não ter fim. E eu oro para que neste momento o Teu Espírito que gera vida, coragem e autoridade venha invadir a mente, a alma e o corpo, trazendo uma confiança sobrenatural que não pode ser explicada por palavras, mas que pode ser sentida como fogo que arde no peito, como paz que invade a mente, como certeza que nasce no coração, porque não é pela força do braço humano que a timidez será vencida, mas pelo poder que vem do alto. E é este poder que eu invoco agora, poder que desfaz mentiras, que quebra cadeias, que arranca máscaras,
e que revela a identidade verdadeira em Cristo Jesus. Pai amado, muitos aqui cresceram ouvindo palavras que feriram, frases que diminuíram, experiências que marcaram negativamente, e tudo isso criou um bloqueio invisível que os impede de avançar. E eu clamo para que hoje cada palavra maldita seja cancelada pelo sangue de Jesus. Que cada rótulo de fracasso, de vergonha, de incapacidade seja arrancado, e que uma nova identidade seja selada pelo Espírito Santo. Identidade de filho amado, de embaixador do reino, porque aquele que o Filho liberta verdadeiramente é livre. E eu declaro liberdade sobre cada vida que está orando comigo. Senhor, eu sei que a timidez não é apenas uma característica de personalidade, mas muitas vezes uma prisão espiritual que gera medo, que impede de falar a verdade, que cala o testemunho, que trava os lábios diante das oportunidades. E por isso eu oro como quem está em guerra, declarando que todo espírito de medo seja repreendido agora, que toda seta de intimidação seja queimada pelo fogo do Espírito Santo, que toda barreira que se levantou contra a confiança do teu povo seja derrubada, porque o Senhor nos chamou para sermos luz, e luz não pode se esconder debaixo da mesa. Luz precisa brilhar, luz precisa iluminar, luz precisa se manifestar em cada canto escuro, e eu profetizo que a vida de cada pessoa que ora agora vai brilhar com ousadia. Vai brilhar com confiança, vai brilhar com a autoridade que vem de ti, Pai. Eu oro para que essa libertação não seja apenas para falar em público, mas também para se posicionar na família, no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões diárias, porque muitas vezes a timidez também trava o agir, impede de tomar decisões, paralisa diante das escolhas. E eu clamo para que o Senhor libere coragem para agir com sabedoria, ousadia para se posicionar com firmeza e confiança para avançar sem medo de errar. Porque aquele que confia no Senhor não fica paralisado, mas segue adiante crendo que mesmo se tropeçar, o Senhor está pronto para levantar. Senhor, visita também aqueles que carregam um chamado ministerial e que por causa da timidez ainda não conseguiram viver a plenitude do propósito. Aqueles que sabem que têm dons, que têm talentos, que foram escolhidos para liderar, para ensinar, para pregar, para louvar, mas que ainda se escondem, que ainda se sentem pequenas, que ainda se colocam em segundo plano, e eu oro para que esta voz que estava calada seja destravada, que este dom que estava adormecido seja despertado, que este talento que estava escondido venha à luz, porque a obra é grande, o campo está pronto para a colheita, e os trabalhadores precisam se levantar. E eu creio que o Senhor está levantando agora homens e mulheres ousados, confiantes, cheios do Espírito Santo, que não vão mais se esconder, mas vão viver a plenitude da tua vontade. Pai querido, eu oro também por aqueles que no íntimo querem mudar, que choram porque percebem a prisão da timidez, mas que sozinhos não conseguem vencer. E eu clamo para que o Senhor seja o socorro presente na fraqueza, que o teu Espírito Santo seja o treinador, o guia, o conselheiro, aquele que dá palavras certas no momento certo, aquele que abre a boca do mudo, aquele que transforma a fraqueza em fortaleza. Porque eu creio que quando estamos fracos é que somos fortes, pois a tua graça se aperfeiçoa na fraqueza, e é esta graça que eu peço que seja derramada agora sobre cada vida. Eu oro também contra o medo da rejeição, porque muitas vezes a timidez ela é fruto da expectativa da aprovação dos homens, do desejo de não errar, do receio de ser criticado, e eu oro para que cada coração aprenda a descansar na aprovação do céu. Porque se o Senhor já escolheu, se o Senhor já aprovou, se o Senhor já selou com o Espírito Santo, então nenhuma palavra de crítica pode impedir, nenhuma rejeição humana pode travar, nenhum olhar de desprezo pode paralisar, porque maior é aquele que nos chamou do que todos aqueles que se levantam contra nós. Eu oro em fé, declarando que hoje a timidez cai por terra, que a confiança do céu enche os corações, que uma nova postura se estabelece, e que cada vida que ora comigo comece a viver de forma diferente, com ousadia, com coragem, com confiança, porque aquele que confia no Senhor não será abalado, mas permanecerá firme, inabalável, seguro, cheio de fé e pronto para avançar. Pai amado, diante da tua presença eu clamo agora por todos aqueles que se sentem pequenos demais para enfrentar as situações que a vida lhes impõe, por todos os que estão diante de portas abertas mas não conseguem atravessar, porque o medo fala mais alto, por aqueles que já tiveram oportunidades preciosas, mas perderam porque a insegurança tomou conta e travou cada movimento. E eu oro para que hoje esta realidade seja transformada pelo teu poder. Porque o Senhor não nos criou para vivermos encolhidos, escondidos ou paralisados, mas para sermos fortes, corajosos e cheios de confiança em cada passo. Senhor, quantos têm sonhos guardados, projetos no coração, ideias que poderiam abençoar muitas pessoas, mas que continuam no papel porque a timidez os faz acreditar que não são capazes. E eu oro para que neste momento cada mente seja renovada, que o Senhor quebrou toda mentira que diz você não pode, você não consegue, você não nasceu para isso. Porque a verdade é que em ti podemos todas as coisas, e quando o Senhor sopra coragem no coração,
até o impossível se torna possível. Pai, eu oro para que cada pessoa que está aqui entenda que a timidez não define sua identidade, que ela não é um rótulo permanente, mas uma barreira que pode ser derrubada. Porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, e quem carrega a tua presença carrega também ousadia, autoridade e poder. Por isso eu profetizo agora que a timidez perde força, que o medo se dissolve, que a vergonha desaparece, e que a confiança se levanta como uma bandeira erguida sobre cada vida. Senhor, visita as emoções de quem ora comigo. Cura as feridas da alma que se transformaram em bloqueios. Cura as lembranças dolorosas de situações em que foram ridicularizados, envergonhados ou diminuídos. Porque muitas vezes, o que trava a confiança não é apenas o presente, mas as marcas do passado que insistem em sangrar, e eu oro para que o teu Espírito Santo vá até o mais profundo da mente e do coração, arrancando toda a raiz de vergonha, todo o trauma que paralisou, toda palavra que feriu, todo olhar que encolheu, e que em lugar da dor venha o bálsamo da cura, em lugar da vergonha venha o manto da honra, em lugar da insegurança venha a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu oro também para que cada pessoa aprenda a se enxergar como o Senhor a vê, porque muitos se veem como fracos, incapazes e sem valor, mas o Senhor os vê como guerreiros, como escolhidos, como vasos preparados para grandes obras, e eu peço que essa visão espiritual seja liberada agora. Que cada um enxergue seu verdadeiro valor, que cada um compreenda que não está sozinho, que cada passo é sustentado pela tua mão e que nada pode deter aquele que foi levantado pelo Senhor. Deus eterno, eu clamo contra toda comparação que rouba a confiança, porque muitos deixam de agir porque olham para os outros e acreditam que nunca vão alcançar o mesmo nível. Mas eu oro para que cada coração entenda que não precisa ser como ninguém, não precisa imitar ninguém, porque cada um tem uma missão única, um propósito especial, um chamado individual que só pode ser cumprido por aquele que o recebeu. E eu oro para que essa verdade liberte mentes agora, que cada pessoa descubra sua originalidade, seu brilho próprio, sua voz autêntica, porque a confiança nasce quando entendemos quem somos em Ti e paramos de tentar nos encaixar em moldes que nunca foram nossos. Senhor, eu oro por aqueles que têm medo de falar, medo de se expressar, medo de testemunhar, medo de se posicionar, e eu peço que o Senhor libere sobre eles palavras de sabedoria, que o Espírito Santo seja aquele que coloca as frases certas no momento certo, que abre a boca de quem antes se calava, que enche de clareza e autoridade cada discurso, porque quando o Senhor unge uma voz, não há resistência que possa calar. Pai amado, eu também oro para que a confiança se manifeste em atitudes, porque não basta apenas vencer o medo interno, é preciso agir, é preciso dar passos de fé, é preciso se colocar em movimento. E eu peço que cada vida que ora comigo hoje seja impulsionada a se levantar, a caminhar, a tentar novamente, a dar o primeiro passo sem medo do resultado, porque o Senhor honra aqueles que têm coragem de obedecer mesmo sem ver o que está do outro lado. Senhor, eu clamo agora contra todo espírito de acusação que tenta lembrar o passado de cada um para mantê-los presos, contra toda voz que diz você não é suficiente, contra toda mentira que insiste em ressaltar os erros. E eu oro para que essas vozes se calem agora em nome de Jesus, e que a única voz que permaneça seja a tua. A voz que diz não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, porque quando ouvimos a tua voz, toda timidez perde força, e toda confiança se renova. Pai, eu profetizo que daqui em diante cada pessoa que ora comigo será conhecida não mais como tímida, retraída ou envergonhada, mas como alguém cheio de coragem, alguém que se posiciona, alguém que fala com autoridade, alguém que age com confiança, porque esta é a transformação que o teu Espírito está operando agora. E eu creio que grandes testemunhos vão nascer desta oração, testemunhos de vidas que foram destravadas, de sonhos que voltaram a se mover, de chamados que saíram da gaveta, porque o Senhor está libertando hoje cada um que se entrega de coração. Senhor Todo-Poderoso, eu me coloco em oração e intercedo por aqueles que carregam dentro de si uma guerra silenciosa contra a timidez, por aqueles que até desejam avançar, falar, agir, mas quando chega o momento a ansiedade toma conta, o coração dispara, a mente se bloqueia e os lábios se fecham. E eu oro para que essa prisão seja quebrada pelo poder do teu nome, porque a timidez não é destino, não é sentença final, mas é um obstáculo que pode ser vencido pela fé em Ti, Pai. Eu oro para que cada pessoa que vive presa nesse ciclo descubra a liberdade que há na Tua presença, que entenda que não precisa se encolher diante das situações, porque aquele que carrega o Espírito Santo carrega também ousadia, coragem e confiança para se posicionar diante de qualquer cenário. Senhor, eu oro contra a raiz da insegurança,
contra todo sentimento de inadequação, contra toda baixa autoestima que alimenta a timidez. E eu clamo para que cada coração seja renovado, que cada mente seja restaurada e que cada pessoa descubra que não precisa provar nada para ninguém, porque já é aceita, amada e escolhida pelo Senhor. E isso é suficiente para andar com confiança. Pai querido, eu oro para que a confiança seja despertada em áreas práticas. Que essa pessoa não apenas ore com fé, mas também consiga se levantar diante das oportunidades. Consiga enfrentar entrevistas, apresentações, relacionamentos, e que em cada detalhe da vida a tua presença se manifeste como segurança interior, porque quando o Senhor é a base, nada pode abalar. Eu clamo agora para que o Senhor quebre toda mentira que foi lançada sobre esta pessoa no passado. Toda palavra que a diminuiu, que a fez acreditar que não tinha capacidade, que nunca seria boa o bastante, que deveria se calar para não errar, porque essas palavras não vêm do Senhor, mas do inimigo que tenta roubar identidade. E eu oro para que hoje a verdade da tua palavra seja estabelecida. A verdade que diz que somos mais que vencedores, que fomos feitos para boas obras, que temos poder e autoridade porque o Senhor nos capacita. Pai, eu oro contra todo medo de julgamento, contra toda preocupação excessiva com a opinião dos outros, contra todo espírito de vergonha que paralisa. E eu clamo para que essa pessoa seja livre para ser quem o Senhor a criou para ser, sem se esconder, sem se encolher, sem se calar, mas vivendo com autenticidade. Porque a confiança verdadeira não está em impressionar pessoas, mas em agradar ao Senhor. Deus de amor, eu oro para que o coração dessa pessoa seja curado da rejeição, porque muitas vezes a timidez nasce do medo de não ser aceita, do medo de ser rejeitada, e eu peço que o Senhor cure essas marcas, que o Senhor mostre que em Ti nunca há rejeição, que em Ti sempre há braços abertos, sempre há lugar de pertencimento, sempre há aceitação, porque o Senhor nunca afasta os que se aproximam com sinceridade. Senhor, eu oro por aqueles que evitam lugares, evitam pessoas, evitam oportunidades porque se sentem incapazes, e eu clamo para que hoje esse ciclo seja quebrado, que cada pessoa receba coragem para sair do esconderijo, coragem para enfrentar a vida, coragem para acreditar que é capaz, porque a timidez não vai mais determinar o que podem ou não fazer, mas a fé em Ti vai abrir caminhos onde antes parecia impossível. Pai, eu oro para que a confiança se torne estilo de vida, não apenas um momento de coragem, mas uma constância que acompanha cada passo. Que essa pessoa acorde já sabendo que não precisa ter medo, que saia de casa com a certeza de que o Senhor está com ela, que fale com segurança porque sabe que o Espírito Santo guia suas palavras, que tome decisões sem hesitar, porque confia na tua direção, que viva livre do peso da dúvida e da insegurança, porque quem anda contigo anda em firmeza. Senhor eterno, eu clamo para que a timidez se transforme em testemunho, que cada pessoa que hoje se sente retraída amanhã possa contar como foi liberta, como passou a falar em público, como conseguiu realizar sonhos que antes pareciam distantes, como pôde assumir posições de liderança ou até mesmo viver relacionamentos saudáveis sem o medo de se expor, porque o Senhor tem poder para transformar a maior fraqueza em maior força, e eu creio que isso já está acontecendo agora. Pai amado, eu oro para que o Espírito Santo seja sempre o guia da confiança, porque não se trata de autossuficiência, mas de dependência do Senhor. Não é sobre confiar apenas em si mesmo, mas sobre confiar que o Senhor está dentro de nós, nos capacitando, nos fortalecendo, nos sustentando, e é isso que nos dá coragem para prosseguir. Deus fiel, eu oro agora declarando que todo bloqueio cai por terra, que toda barreira invisível que impedia de avançar é quebrada, que todo peso emocional que alimentava a timidez é arrancado, e eu profetizo que esta pessoa viverá uma nova fase, marcada por ousadia, marcada por confiança, marcada por coragem. Porque quem ora com fé diante do teu trono recebe respostas e transformação que o mundo não pode oferecer. Senhor amado, eu me coloco em intercessão para que todo coração que luta contra a timidez seja cheio de uma força sobrenatural que vem do teu espírito, porque a timidez muitas vezes é como uma muralha que se levanta, impedindo de avançar. Mas o Senhor é especialista em derrubar muralhas. E eu oro para que essa muralha venha ao chão agora, para que nada impeça a vida dessa pessoa de se alinhar ao propósito que o Senhor desenhou. Pai, eu oro para que essa pessoa descubra que confiança não é ausência de medo, mas é decidir caminhar mesmo quando o medo se apresenta. E que a verdadeira coragem não nasce da força humana, mas da certeza de que o Senhor vai à frente, de que o Senhor abre o caminho, de que o Senhor prepara cada detalhe para que o seu filho ou filha vença. Senhor, eu clamo contra toda comparação que alimenta a insegurança, contra todo olhar para os outros que gera inferioridade. E eu oro para que cada pessoa aprenda a se enxergar com os olhos do Senhor, porque cada vida tem valor único, cada vida foi criada com um propósito especial.
E não há motivo para se esconder quando o Criador já declarou identidade e destino. Pai querido, eu oro para que a confiança se manifeste na mente, que os pensamentos sejam renovados, que a cada manhã essa pessoa desperte, lembrando que não precisa viver limitada pela timidez, que pode abrir a boca e declarar, que pode se posicionar e agir, que pode experimentar novos caminhos, porque o Senhor não deu um espírito de medo, mas de coragem, amor e equilíbrio. Senhor, eu oro contra os traumas que alimentam essa timidez, contra as experiências dolorosas que deixaram marcas e fizeram essa pessoa se encolher. Eu clamo para que o Senhor entre nessas lembranças, cure o passado, transforme a dor em aprendizado e mostre que nada pode apagar o futuro que o Senhor preparou. Pai eterno, eu oro para que toda mente seja liberta da autocobrança exagerada, porque muitos se calam por medo de errar, medo de não serem perfeitos, medo de não corresponder às expectativas, mas eu oro para que essa cobrança caia por terra e que essa pessoa entenda que não precisa ser perfeita, porque o Senhor a aceita como é. E a perfeição que o Senhor busca está em um coração sincero e disposto. Deus poderoso, eu clamo para que a confiança se expanda não apenas em palavras, mas em atitudes, que essa pessoa consiga caminhar em novos ambientes sem medo, que consiga enfrentar desafios com ousadia, que consiga levantar a cabeça e se posicionar diante de situações que antes a paralisavam, porque o Senhor está liberando sobre ela um espírito de firmeza. Senhor, eu oro para que essa confiança seja vista também nos relacionamentos, que essa pessoa não se esconda dos outros, que não evite conexões, que não viva isolada, mas que consiga abrir o coração, falar, compartilhar, viver em comunhão, porque a timidez muitas vezes isola, mas o Senhor chama para viver em unidade, em amor e em partilha. Pai, eu oro para que a voz dessa pessoa seja restaurada, porque muitos se calam não apenas por escolha, mas porque acreditam que suas palavras não têm valor. E eu clamo para que o Senhor mostre que cada voz tem importância, que cada palavra pode edificar, que cada testemunho pode transformar vidas. E eu profetizo que essa pessoa terá liberdade para falar com confiança, seja diante de uma multidão ou diante de uma única pessoa. Senhor da glória, eu oro para que essa pessoa seja ousada em orar em voz alta, em declarar com fé, em proclamar as tuas promessas, porque quem aprende a falar contigo com confiança também aprende a falar com o mundo com segurança. E eu peço que essa prática se torne parte do dia a dia, que a oração seja a escola da coragem, que o altar secreto seja o lugar onde a timidez se desfaz e a ousadia nasce. Pai Santo, eu oro contra todo laço espiritual que tenta aprisionar a identidade, contra toda seta lançada para trazer vergonha, contra toda influência que diz que essa pessoa não é capaz. E eu clamo para que o Senhor desfaça essas correntes, que o Senhor liberte completamente, que o Senhor estabeleça uma nova realidade, porque quando o Senhor toca, não há mais prisão que resista. Senhor, eu oro para que a confiança seja um testemunho vivo, que essa pessoa que hoje luta contra a timidez amanhã seja usada para encorajar outros, para ajudar aqueles que vivem o que ela já viveu, para dizer que é possível ser liberto, que é possível viver em liberdade, que é possível se levantar com coragem, porque a transformação que o Senhor faz em um pode alcançar muitos. Deus fiel, eu clamo para que a timidez não seja mais um rótulo, que ninguém mais diga eu sou assim e não posso mudar, mas que a fé gere esperança, que a oração gere força, que o Espírito Santo gere uma nova identidade, porque em Ti nada é definitivo quando há poder para transformar. Senhor, eu oro para que a confiança não seja apenas emocional, mas também espiritual, que essa pessoa aprenda a confiar em Ti em todo o tempo, que entregue os medos diante do Teu trono, que deposite a ansiedade em Tuas mãos e que caminhe sabendo que o Senhor nunca a deixa só, porque essa certeza é a maior fonte de segurança que existe. Pai, eu encerro essa oração declarando que toda timidez é substituída por ousadia, que todo medo é trocado por confiança, que toda insegurança é transformada em firmeza e que esta pessoa será marcada por uma nova postura, por uma nova voz, por uma nova forma de viver, porque o Senhor está levantando homens e mulheres confiantes para manifestarem a Tua glória no mundo. Senhor poderoso, neste momento eu oro para que toda raiz de medo que foi plantada no coração desta pessoa seja arrancada de uma vez por todas. Porque muitas vezes a timidez nasce de palavras que foram lançadas no passado, de rejeições, de críticas, de comparações, de situações que deixaram marcas profundas, mas o Senhor é aquele que cura feridas e desfaz lembranças dolorosas, e eu clamo para que toda raiz seja arrancada agora, e que no lugar dela seja plantada a confiança que vem do Teu Espírito. Pai querido, eu oro para que cada lembrança de humilhação, cada palavra que desvalorizou, cada olhar que trouxe vergonha seja apagado pelo Teu amor. Porque o amor perfeito lança fora todo medo. E eu profetizo que esse amor está cobrindo cada vida que ora comigo,
enchendo o coração de segurança, firmando a mente na verdade de que o Senhor é Pai, de que o Senhor não abandona, de que o Senhor valoriza cada filho e filha como joia preciosa. Deus eterno, eu clamo para que toda barreira emocional que foi construída seja derrubada, porque muitos se escondem atrás de máscaras. Muitos deixam de viver plenamente por medo da rejeição. Mas o Senhor está quebrando essas barreiras agora, está abrindo espaço para que a verdadeira identidade venha à tona, para que essa pessoa viva livre de toda prisão interna. Senhor, eu oro para que a confiança não seja apenas momentânea, mas constante. Que ela cresça a cada dia, que seja como uma fonte que nunca seca, porque não se baseia em sentimentos humanos, mas em promessas eternas, e as tuas promessas são firmes. Não mudam, não falham, permanecem para sempre, e quem confia nelas jamais será envergonhado. Pai amado, eu oro para que a mente seja cheia da Tua palavra, porque a timidez se alimenta de mentiras, mas a confiança cresce quando a verdade ocupa os pensamentos. E eu peço que cada pessoa que me ouve agora seja despertada para meditar mais, para declarar mais, para encher o coração das promessas, para que na hora da insegurança a palavra se levante como espada e corte toda mentira que tenta paralisar. Senhor da glória, eu oro para que a língua dessa pessoa seja destravada, porque muitos ficam em silêncio por medo de falar errado. Mas eu clamo para que a liberdade se manifeste, para que as palavras fluam com clareza, com autoridade, com sabedoria, porque não é a eloquência que convence, mas o Espírito que dá vida ao que é falado. E eu oro para que cada boca seja instrumento do Teu poder. Pai Santo, eu clamo para que a confiança não seja confundida com arrogância, porque o mundo muitas vezes ensina que ser confiante é se exaltar. Mas eu oro para que a confiança verdadeira se manifeste em humildade, em firmeza, em segurança de quem sabe que é amado por Ti, e não precisa provar nada para ninguém, apenas viver segundo a Tua vontade. Deus fiel, eu oro para que essa confiança também seja vista nos momentos de decisão, porque muitos recuam diante de escolhas por medo de errar. Mas eu clamo para que a sabedoria e a coragem andem juntas, para que cada passo seja dado com fé, para que cada escolha seja firmada em oração, para que a vida não fique parada pela timidez, mas avance com determinação. Senhor, eu oro contra toda comparação, porque muitos olham para os outros e acreditam que não são bons o suficiente. Mas eu clamo para que a identidade em Ti seja a fonte da confiança. Que cada pessoa se lembre que foi criada com propósito, que não precisa copiar ninguém, que não precisa se sentir menor, porque o Senhor já a capacitou para aquilo que foi chamada a fazer. Pai eterno, eu oro para que essa confiança seja aprovada e fortalecida em situações práticas. Que essa pessoa consiga levantar a voz em ambientes que antes a intimidavam, que consiga participar, que consiga se expor sem medo, que consiga viver de forma plena, porque a confiança cresce quando é exercitada. E eu clamo para que novas oportunidades venham para provar que ela já não é mais a mesma. Senhor, eu oro para que a oração continue sendo fonte de coragem, porque no secreto é onde se aprende a confiar, é onde se aprende a descansar, é onde a timidez vai se dissolvendo diante da Tua presença. E eu clamo para que cada pessoa que ora comigo agora encontre no relacionamento contigo a força que precisa para se levantar todos os dias. Pai amado, eu clamo para que toda vergonha seja destruída, porque a timidez muitas vezes é alimentada pelo medo do que os outros vão pensar. Mas eu oro para que essa pessoa não viva mais refém de opiniões alheias, para que a única voz que determine seu valor seja a Tua. Porque quando sabemos quem somos em Ti, não importa o que o mundo diga, não importa o que outros pensem, a confiança permanece. Deus poderoso, eu oro para que essa confiança traga frutos, que essa pessoa consiga se posicionar no trabalho, na família, nos estudos, no ministério, que consiga abrir portas que estavam fechadas, que consiga enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas por causa do medo. E eu declaro que a ousadia vai levar cada um a viver coisas que jamais imaginou, porque o Senhor abre caminhos quando há fé e coragem. Pai Santo, eu oro para que essa transformação seja tão visível que até os que estão ao redor percebam a diferença, que diga essa pessoa não é mais a mesma, que notem a mudança de postura, a mudança de fala, a mudança de atitude, e que essa transformação seja testemunho do Teu poder, para que outros também sejam alcançados. Senhor, eu clamo para que nada roube essa confiança, nem palavras negativas, nem ataques, nem fracassos, mas que mesmo quando houver quedas, essa pessoa consiga se levantar de novo, porque confiança não é nunca cair. É saber que o Senhor levanta sempre que necessário, é seguir em frente sem desistir. Pai, eu oro declarando que todo espírito de timidez está derrotado, que todo laço que prendia essa vida foi cortado, que toda insegurança foi lançada fora, e que agora começa um tempo de ousadia, de firmeza, de confiança renovada, porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Pai amado,
eu me coloco mais uma vez em oração, clamando para que cada pessoa que está conectada aqui receba um batismo de ousadia, porque a timidez tem sido como uma prisão, mas o Senhor nos chamou para a liberdade. E eu oro para que correntes espirituais sejam quebradas agora, que todo medo seja desfeito, que todo bloqueio seja removido, e que o teu Espírito encha cada coração de coragem para avançar. Senhor poderoso, eu oro para que esta confiança não seja apenas para enfrentar desafios externos, mas também para vencer batalhas internas, porque muitas vezes a maior luta acontece dentro da mente, quando vozes de acusação, insegurança e dúvida tentam silenciar. Mas eu clamo para que a voz do teu Espírito se levante mais alta, para que cada mente seja tomada por pensamentos de vitória, por convicções firmes, por certeza de que o Senhor está presente em cada detalhe. Pai Santo, eu oro para que a confiança se torne estilo de vida, não apenas uma emoção momentânea, mas uma postura diária, porque o Senhor não nos chamou para retroceder. E eu profetizo que cada vida que ora comigo hoje vai se levantar de forma diferente. Vai acordar amanhã com ânimo renovado, vai enfrentar situações com olhar firme, porque agora o teu Espírito está trazendo a segurança necessária para cada passo. Senhor da glória, eu clamo para que essa confiança não seja apenas para conquistas pessoais, mas também para o cumprimento do chamado espiritual, porque muitos têm deixado de obedecer ao Senhor por timidez. Têm guardado dons, têm escondido talentos, mas eu oro para que agora eles sejam ativados, que a voz que antes se calava seja levantada para pregar, para testemunhar, para cantar, para declarar, porque quando o Senhor unge, não há timidez que consiga impedir. Pai fiel, eu oro para que essa transformação seja visível não apenas diante de pessoas, mas diante do mundo espiritual, que o inimigo perceba que essa pessoa já não é mais refém da insegurança, que toda seta de medo não encontre mais espaço, porque agora o coração está blindado pela fé, firmado pela confiança e protegido pela autoridade que vem do Senhor. Deus eterno, eu clamo para que cada porta que estava fechada seja aberta, porque a timidez ele muitas vezes impede de bater, impede de pedir, impede de avançar. Mas eu declaro que agora não haverá mais recuo, não haverá mais trava, não haverá mais silêncio paralisante, porque a confiança vai levar cada um a buscar, a insistir, a perseverar até ver o cumprimento das promessas. Pai querido, eu oro para que cada pessoa que recebe esta oração compreenda que confiança não é ausência de medo, mas é caminhar apesar do medo. E eu clamo para que essa verdade seja gravada no coração, porque muitos esperavam não sentir mais nada para agir, mas eu profetizo que mesmo sentindo a insegurança, eles vão avançar, vão enfrentar, vão se levantar, porque o Senhor vai à frente como guerreiro que nunca perde batalhas. Senhor, eu oro para que esta confiança seja também transmitida para outras gerações, que filhos, netos e familiares vejam o exemplo e aprendam que timidez não define ninguém, que cada um pode viver com coragem, com ousadia, com fé, porque quando o Senhor muda uma vida, Ele transforma também o ambiente ao redor. E eu creio que novos ciclos estão sendo gerados a partir desta oração. Pai Santo, eu clamo para que esta confiança também seja usada para glorificar o Teu nome, porque não se trata apenas de conquistar sonhos pessoais, mas de mostrar ao mundo que o Senhor levanta os fracos, que o Senhor fortalece os tímidos, que o Senhor transforma os que se achavam incapazes em instrumentos poderosos nas suas mãos. E eu declaro que testemunhos vão surgir desta oração, que pessoas vão se levantar dizendo: eu era preso pela timidez, mas agora falo, agora avanço, agora vivo sem medo porque o Senhor me libertou. Deus poderoso, eu oro para que cada vida aqui seja revestida com a armadura espiritual, que a fé seja o escudo, que a palavra seja a espada, que a salvação seja o capacete e que a coragem seja o manto que cobre, porque a timidez não terá mais lugar, a insegurança não terá mais domínio e a confiança será permanente. Pai eterno, eu agradeço porque sei que grandes coisas já estão acontecendo. Sei que o Teu Espírito está agindo em cada lar. Sei que cadeias estão sendo quebradas, sei que corações estão sendo libertos. E eu oro para que cada pessoa receba esta verdade em fé. E não apenas ouça, mas viva, caminhe, manifeste em atitudes. Porque a transformação não será apenas interna, mas visível em todas as áreas da vida. Senhor, eu oro encerrando esta oração com gratidão, porque o Senhor nunca nos deixou sozinhos. Porque mesmo na timidez o Teu amor nos envolvia. Mesmo na insegurança a Tua mão nos sustentava. E agora mais do que nunca temos a certeza de que viveremos com confiança, com ousadia e com fé, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E eu peço, Pai, que cada pessoa que recebeu esta oração seja fortalecida diariamente, que não volte mais para as prisões antigas, que não dê ouvidos às mentiras do inimigo, mas que camine firme com o olhar erguido, com o coração cheio de esperança, porque o Senhor é quem guia cada passo
e garante a vitória no final da caminhada. E se esta oração falou com você, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Fé em Ação, a deixar o seu comentário testemunhando o que Deus está fazendo, a compartilhar esta mensagem com alguém que precisa vencer a timidez e a fortalecer ainda mais a sua vida espiritual, adquirindo o nosso e-book de orações, que está disponível no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. E não esqueça, agora também temos um curso especial para te ajudar a trabalhar online, gerando renda e conquistando mais liberdade para servir a Deus com excelência. O link também está logo abaixo. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você viva a partir de hoje uma vida de confiança e ousadia. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.